O espírito que já está fazendo sua reforma íntima, cultivando as mais preciosas virtudes no amor ao próximo, estaria no mundo sem se abalar com o temor de ameaça da sua condição encarnatória? Sim, o ideal é que, embora nós sejamos espíritos encarnados na Terra, nós temos que viver, como diz a mensagem O Homem no Mundo, do capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, viver do mundo como vivem os homens. Então a gente tem que viver como vivem os homens, na vida de relação que os homens têm, mas com um olhar espiritual, com uma visão diferenciada das coisas, mas viver com as pessoas. Então, aqueles dentre os que estão na Terra, que já possuem uma leitura espiritualizada das coisas e que conseguem de maneira mais objetiva, apesar das dificuldades da vida física, entender a vida espiritual que se desdobra para além da vida orgânica, esses estão numa condição espiritual que já consegue se dizer que estão aproveitando a existência. Porque o grande objetivo da vida é que a gente aproveite as experiências para crescer. Está no Evangelho segundo o Espiritismo que o sofrimento, ele não produz evolução. O que produz evolução é o bem sofrer. Capítulo Bem-aventurados aflitos, capítulo 5º, o que promove a evolução não é sofrimento, porque sofrer não faz evoluir, mas é bem sofrer, é aproveitar o sofrimento. Então, se eu passo pelas experiências que a vida me oferece e eu analiso a minha própria conduta dentro dessa existência, tomo boas decisões diante disso e faço com que a minha existência reflita o conhecimento espiritual que eu tenho, eu estou sim aproveitando a vida espiritual. Importa, porém, considerar que nós temos que viver como os homens vivem. Nós não podemos querer viver como encarnados, como se nós não assim fôssemos. Nós temos que viver como pessoas encarnadas, sob pena de nós, de repente, nos tornarmos fanáticos pelo fato de sabermos que somos um espírito e abandonarmos todas as questões que são tão próprias da encarnação que nós estamos experimentando. Então é preciso saber ser espírito, mas um espírito encarnado, viver como as pessoas vivem, sem se isolar, sem ter um discurso o tempo todo voltado para a questão espiritual, mas mais importante do que estar falando sobre questão espiritual é sentir a vida por dentro, como se nós fôssemos sempre um espírito. Tomar decisões graves da existência, sempre lembrando que nós somos almas imortais e que a vida há de nos chamar mais tarde para conversar sobre as decisões que nós tomamos.